Hoje nós estamos na TV Lefisc para tratar da medida provisória de enfrentamento dos efeitos econômicos das duas MP que saíram semana passada, e aqui nós vamos nesta videoaula tratar da 1046, que traz as medidas de enfrentamento, aquelas opções que o empregador tem de fazer modificações nas regras trabalhistas da relação para poder se adequar ao benefício emergencial ou à situação de enfrentamento que a empresa vai estar ou estar passando por esse período da crise que se estendeu para 2021 do coronavírus, né? Então, a medida provisória 1046, que foi publicada no Diário da União do dia 28, ela veio e foi criada para os efeitos decorrentes da emergência de saúde pública e da importância internacional decorrente do coronavírus, e traz as seguintes situações para nós. Nós vamos poder tratar novamente do teletrabalho, da antecipação de férias individuais, da concessão das férias coletivas, do aproveitamento e antecipação dos feriados, do banco de horas, da suspensão da exigência administrativa lá, da questão da saúde do trabalhador, e do diferimento do recolhimento do fundo de garantia. Então, a primeira situação que nós vamos ter do teletrabalho, que é também a questão do trabalho de home office. O empregador, na questão do regime de trabalho presencial, ele poderá alternar para o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância, além de determinar o retorno ao trabalho presencial, independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, dispensando o registro prévio da alteração do contrato individual do trabalho, ou seja, ele tem que comunicar com o trabalhador e tratar, ou seja, aquelas formalidades que nós temos com alteração de contrato, tudo, né? A gente vai poder trabalhar, então, dentro dessa situação. O que é o teletrabalho? O teletrabalho é o trabalho remoto à distância de serviços, preponderantemente fora do ambiente da empresa, com empregados com a utilização de tecnologia da informação por sua natureza, que não configure o trabalho externo em hipótese em que se aplica o disposto no artigo 62 da CLT, né? Então, a gente vai tendo dentro dessa situação. Dentro dessa regra, muito importante aqui que tem com relação à aquisição e manutenção dos equipamentos. Na hipótese do empregado não possuir equipamentos tecnológico nem infraestrutura, necessária a adequação da prestação do teletrabalho, ou a empresa terá que verificar como vai fazer isso e tratar com o trabalhador a situação ou a solução. O empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato e pagar os serviços, não vai gerar caracterização de verba de natureza salarial. O período da jornada de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador, na impossibilidade do oferecimento de regime de comodato ou de que trata o inciso 1 que a gente tratou acima. Também nós podemos enquadrar os estagiários e aprendizes na questão da permissão do teletrabalho. Então, o aprendiz pode fazer o teletrabalho e lá desenvolver a parte das horas práticas que tem na empresa, né? O estagiário também, dependendo daquilo que o estagiário faz, que tem condições, pode fazer também com o teletrabalho. Nós vamos ter também dentro para o enfrentamento a antecipação de férias individuais. O que nós temos dentro da medida? A mesma situação que nós tínhamos com a Lei 14.020. Nós vamos ter que comunicar ao trabalhador por alguma forma, seja por mensagem do WhatsApp, qualquer outra forma eletrônica, e que 48 horas antes para ele sair de férias. Eu vou poder antecipar as férias individuais do trabalhador que estão em curso, não é? E poderão ser gozados em períodos não inferiores a 5 dias, como diz a regra, né, que está estabelecido para nós. Poderão ser concedidos por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo não tenha sido transcorrido, né? Ou seja, não seria com férias vencidas. Depois nós temos aí a conversão do abono, como aconteceu ano passado. A conversão do abono de 1/3 do abono pecuniário dependerá da anuência do empregador, que o empregador concordando, a hipótese que o pagamento poderá ser efetuado em até a data que é devida à gratificação natalina, na mesma situação que nós temos da Lei 14.020, ser pago até o vencimento do 13º salário.
Lembrando que, como nós tivemos no ano passado, é uma situação separada do 13º. O prazo de pagamento, como nós estávamos falando, né, é até justamente assim, em razão das férias concedidas em estado de emergência de saúde pública, a importância decorrente do coronavírus poderá ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, se o empregado é colocado de férias, nós não precisamos pagar em 48 horas antes, nós só temos que comunicar ele. Então, nós podemos deixar para ser feito o pagamento junto com o período limite da folha de pagamento, que é o 5º dia útil do mês subsequente ao vencimento da obrigação. O cálculo. Para aqueles que recebem por dia, semana, quinzena, com base naquela que for devida para tal critério na concessão, né? Os que recebem por hora com jornadas variáveis, apura-se a média mensal. Aqui é o critério natural que nós conhecemos para as férias, né, do período aquisitivo, aplicando-se o valor hora vigente da data da concessão, que é o valor que a lei já determina, que é o da data do pagamento. Os que recebem por tarefa, toma-se a média mensal da produção do período. Para os que recebem por percentagem, comissão ou viagem, apura-se a média mensal percebida do empregado nos 12 meses que precederam, ou seja, na média anual, que a gente vai fazer o cálculo da remuneração das férias. Quando tiver a rescisão, na hipótese de rescisão de contratos, os valores das férias individuais ou coletivas ainda não adimplidos serão pagos conjuntamente com as verbas rescisórias. As férias antecipadas e gozadas, cujo período não tenha sido adquirido, serão descontadas das verbas rescisórias. Aqui temos uma novidade, né? A gente tinha um entendimento ano passado que as férias concedidas antecipadamente não poderiam ser descontadas depois na rescisão. Então, agora com essa medida pode. Se eu tenho ali antecipação de 20 dias de férias, desligo o trabalhador, ele tinha lá o direito a 4/12, 10 dias, eu vou poder descontar aquilo que ele ainda iria conquistar, ou seja, as férias que ficariam vincendas, eu posso descontar caso eu já tenha concedido antecipadamente um número maior. Então, é importante ter isso previsto, previamente esclarecido para o trabalhador. Nós vamos antecipar 20 dias de férias. Aqueles trabalhadores que ainda não têm os 20 dias de férias ou serão comunicados que eu vou poder antecipar as férias, mas do que ele não tem direito, acontecendo uma rescisão, eu vou poder descontar aquele período ou aqueles dias, valores que foi pago a maior. A data da concessão a concessão das férias coletivas. As férias coletivas que trata a medida provisória adotada só a todos os setores da empresa, né? Empregados ou setores da empresa, deverá ser notificada em conjunto 48 horas, na hipótese que não se aplique o limite máximo dos períodos anuais e o período limite mínimo de dias corridos previsto na consolidação da lei do trabalho. É permitida a concessão por prazo não superior a 30 dias. As férias coletivas não poderão ser gozadas em período inferior a 5 dias corrido. O adicional de 1/3 relativo às férias poderá ser pago após a sua concessão a critério do empregador até a data do pagamento do 13º, como as férias individuais. A remuneração em decorrência do coronavírus poderá ser efetuado até o 5º dia útil o pagamento das férias, a mesma critério das individuais, e ficam dispensadas as comunicações prévias ao órgão do Ministério do Trabalho e ao sindicato. Não preciso comunicar ao Ministério nem ao sindicato durante a vigência da medida provisória 1046. Os empregados afastados da atividade no curso das férias coletivas. Os empregados que estão no curso das férias coletivas, que estejam afastados provisoriamente da atividade, cujos contratos foram suspensos, interrompidos, não gozarão de férias coletivas, que é natural, né? Ele está de benefício, eu não posso colocá-lo de férias, por exemplo. Nesse aspecto, o empregado afastado, ou por motivo de auxílio-doença, maternidade, prestação de serviço militar, licença, remunerado ou não, continua normalmente a usufruir do benefício ou em situação trabalhista que se encontre fora do exercício da atividade da empresa. Assim, tais empregados não gozarão de férias coletivas. Como o afastamento se insere no curso de férias coletivas e não havendo condições de retorno do empregado, por exemplo, paralisação total da atividade da empresa,
será considerado em licença não remunerada, né? Que daí não é férias coletivas. A paralisação total da empresa tem aquelas situações que nós temos dos fatos da natureza, enchente, inundação, incêndio, né? Ou por uma questão de outro dano maior, que ela fique totalmente inoperante a empresa. Do aproveitamento da antecipação dos feriados. O que nós temos de aqui dentro dessa regra? Semelhante ao que aconteceu com alguns decretos municipais de grandes cidades, né? O exemplo maior que nós temos aqui da cidade de São Paulo, por exemplo, que é a maior metropolitana que nós temos, a medida provisória permite eu fazer a antecipação dos feriados estaduais, distritais, municipais, religiosos, deverão ser noticiados ao empregado por meio eletrônico, o conjunto de empregados, da antecedência do mínimo de 48 horas, indicação expressa de quais os feriados. O feriado referido poderão ser utilizados para a compensação do saldo do banco de horas. Banco de horas. Ficam autorizados durante o período da vigência da medida provisória a interrupção das atividades do empregador com a constituição compensação da jornada, ou seja, então eu posso interromper a minha atividade que eu tenho necessidade por uma razão ou outra, adequar a minha atividade comercial, né? Por exemplo, agora eu estou com dificuldade de funcionamento. Daí eu vou poder deixar o trabalhador em casa e vou poder aplicar o banco de horas, não como a gente tinha antes da medida, que era só licença remunerada, que não poderia ser para o banco de horas, ou seja, o banco de horas ele não poderia ser um banco de horas negativo, né? Ele vai poder, então, ser um banco de horas que o empregado é dispensado do trabalho e vai poder depois recuperar. A compensação e o saldo das horas poderão ser determinadas pelo empregador independentemente da convenção coletiva ou do acordo coletivo ou coletivo individual, ou seja, é a ajuste que a empresa vai fazer, porque lá na regra que nós temos da lei, né, o empregador só poderia determinar isso pelo ajuste independente da previsão. Ali nós teríamos verbal no próprio mês e por escrito até 6 meses, e acima poderia ser só por acordo coletivo. Então aqui o saldo dessas horas o empregador pode, independente da convenção do acordo coletivo, fazer o ajuste com o trabalhador. As empresas que têm atividades essenciais poderão, durante o período da vigência da medida provisória, constituir regime especial de compensação de jornada. Não é permitido o banco de horas independente da interrupção de suas atividades. Outro item que nós temos, então, que é a questão da suspensão da exigibilidade da segurança e saúde do trabalhador. A medida traz aquilo que nós já falamos, ou seja, das regras do SST. Então, o que acontece? Eu não vou precisar cumprir com aquela normativa. Aqui, o que é muito comum a pergunta são os exames, né? Os exames médicos ocupacionais, os clínicos complementares, o exame admissional, né? Exceto o demissional, que esse não fica dentro dessa regra, estejam no regime de teletrabalho, trabalho remoto ou à distância. Então, nesses casos, fica a exceção. Então, a exceção é para os demissionais, para quem está em teletrabalho e trabalho remoto ou trabalho à distância, né? Aí não fica aplicado a suspensão da exigibilidade, tem que ficar atento a esse detalhe. Fica mantida a obrigatoriedade da realização de exames ocupacionais e de treinamentos periódicos aos trabalhadores da área de saúde. Da área de saúde não ficam dispensados das aulas auxiliares de efetivo ambiente de trabalhos hospitalares. Os exames referidos serão realizados no prazo de 120 dias contado da data do encerramento da medida, ou seja, a pergunta, o exame admissional fica adiado por 120 dias, nesse período tem para ver, ou seja, todas aquelas cadeias de exame que tem no período eu posso, depois de encerrado o prazo da medida, eu tenho o prazo para realizá-los. Os médicos ocupacionais, os trabalhadores em atividade presencial, durante o prazo que se refere à medida, poderão ser realizados para de 180 dias. Não é? Os exames médicos, na hipótese do médico coordenador, o controlador do médico de saúde ocupacional considerar que a prorrogação e realização representa risco à saúde, o médico indicará ao empregador a necessidade da realização dos exames à empresa. O demissional poderá ser dispensado caso o médico
o exame médico ocupacional mais recente tenha sido feito ao menos de 180 dias, então aqui tem um prazo maior, né? 180 dias do exame de saúde ocupacional poderá ser dispensado o exame demissional. Então, nós vimos na regra anterior, não é dispensado de fazer o demissional. Agora, se o exame médico ocupacional mais recente, dentro do prazo de 180 dias, pode ficar dispensado de fazer o exame demissional. Agora nós temos aqui o diferimento, ou seja, o adiamento das obrigações do FGTS. Fica dispensada a exigibilidade do recolhimento do fundo de garantia, que se refere aos meses de abril, maio, junho e julho de 21, com vencimentos nos meses de maio, junho, julho e agosto. Respectivamente, os empregadores poderão fazer uso da prerrogativa independentemente do número de empregados, do regime de tributação simples ou geral, entre outros, do regime, da natureza jurídica da empresa, do ramo de atividade, da adesão e de adesão prévia, né? Então, não tem essa situação que nós teríamos a questão da necessidade do termo de adesão prévia. Era isso, muito obrigado.